Bem-vindos ao nosso programa Pátio da Cruz, uma realização do Núcleo Fé e Cultura da PUC São Paulo, com produção da TV PUC. Hoje nós vamos conversar sobre a relação entre afetividade e sexualidade na juventude, a partir do pensamento do Papa Francisco. Para essa conversa, temos conosco Carmen Silvia Porto, diretora no Brasil do programa Protege Teu Coração, e Magna Celi Mendes da Rocha, assessora da Pastoral Universitária da PUC de São Paulo. Carmen é Master em Matrimônio e Família pela Universidade de Navarra, diretora do programa Protege Teu Coração no Brasil, um trabalho voltado a escolas que promove a educação da afetividade e da sexualidade para jovens, baseado na formação do caráter. Magna é pedagoga, doutora em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo e assessora da Pastoral Universitária aqui da nossa PUC. Bem, meus amigos, quem conhece a PUC sabe que o Pátio da Cruz é o grande claustro do convento carmelita, a partir do qual foi construído o nosso campus. É um lugar onde todas as tribos e todos os grupos da universidade se encontram para convivência, estudo, confraternizações ou debates. Por isso escolhemos o nome Pátio da Cruz para esse programa dedicado ao diálogo em nossa sociedade. O programa de hoje é dedicado ao tema de um evento que ocorreu aqui na PUC, que teve grande sucesso e na qual nossas duas convidadas falaram. A relação entre afetividade e sexualidade, particularmente entre os jovens, é sempre uma questão polêmica. Comentá-la a partir do pensamento do Papa Francisco é uma tarefa ainda mais interessante, mais instigante para nós. Nosso programa de hoje terá 3 blocos. Nesse primeiro, nós vamos conversar sobre a relação entre afetividade e sexualidade em nossa sociedade. No segundo, conversaremos especificamente sobre o problema dos jovens e no terceiro, sobre a proposta do Papa Francisco. Bem, para começar, a gente sabe que amor e sexo sempre foram temas quentes na nossa sociedade. E sempre se usou o argumento de que a repressão autoritária é a razão para explicar uma insatisfação que as pessoas vivem, tanto na sua vida afetiva quanto na vida sexual. Agora, hoje a gente tem uma liberdade que parecia impensada em tempos atrás. Parece que hoje se pode tudo, tanto no amor quanto no sexo. Mas nem por isso as pessoas parecem mais felizes na sua vida afetivo-sexual. Carmen, começando com você então hoje, por que isso acontece? Por que as pessoas, apesar dessa liberdade, dessa possibilidade de fazer o que bem entendem no campo afetivo-sexual, têm tanta dificuldade para ser felizes nesse terreno? Bem, é uma polêmica grande mesmo, porque a afetividade está dentro como nós consideramos no nosso programa Protege Teu Coração, a dimensão emocional. Então, hoje tudo é relacionado, se eu gosto, se eu não gosto, com sentimentos, não? E a grande confusão entre amor e sentimento, porque amor é você querer o bem do outro. Muito diferente do eu sinto, não é? Independente do que eu sinto, eu respeito o outro e quero o bem do outro. Não importa se eu estou me sentindo bem ou se eu estou gostando ou não estou gostando. E o que acontece é que hoje existe muito pouca reflexão. E os jovens hoje, nem as pessoas pensam um pouquinho, né? Então, o sexo é usado sem amor, sem uma dedicação maior um pelo outro. Então, realmente isso acaba causando mais satisfação, porque está só no sentimento, não na verdade do que é o amor. E a sexualidade, né, que é uma grande confusão que existe, todo mundo acha que sexualidade é sexo.
E essa pergunta a gente faz para todos e nunca ninguém consegue dar diferenciação. Porque, na verdade, sexualidade é viver completamente a sua dimensão masculina e a sua dimensão feminina. Então, aí que está havendo a confusão, mistura-se sexualidade com sexo, amor misturado com sexo e, na verdade, existe uma complementação de tudo isso, não o que você sente ou deixa de sentir. Magna, esse problema, essa falta dessa percepção do afeto e do sexo como uma coisa que vai junto. Você sente que essa é uma explicação mesmo para o problema que as pessoas estão vivendo hoje nesse campo? Também. Quando a gente fala assim de afetividade, nós estamos falando também de relação, né, de relacionamento, né? Desde a forma assim mais ampla, né, o relacionamento consigo mesmo, com os outros, com o mundo criado, com a natureza, com tudo criado e também com Deus, né? Então, falar de afetividade é falar de todas essas formas de relacionamento. E quando a gente vai se relacionar com o outro apenas numa perspectiva do prazer pelo prazer, do sexo pelo sexo, né, numa atitude apenas de instrumentalizar o outro, né, sem o respeito nem por si mesmo, nem pelo outro, aí cai no vazio, né? É o que o Papa fala da insaciabilidade, né? Nós temos que reconhecer que nós somos insaciáveis. O ser humano, ele tem uma ânsia por... Né, é quase insaciável se a gente fica só nessa relação, apenas buscando no outro essa saciedade, né? Então, eu penso que esse é um risco que todos nós corremos quando a gente rompe principalmente essa relação com Deus, né? Eu lembrava, quando você estava perguntando, eu lembrava assim do Santo Agostinho, né? Que teve essa experiência de dizer assim, eu atirava minhas criaturas, eu ia para fora, buscava fora aquilo que estava dentro, né? Então, querer ficar somente nessa relação apenas externa, apenas fora, o que a pergunta motivadora foi essa, assim, as pessoas agora parecem que estão tão mais livres, não tem mais em quem colocar a culpa, porque é a repressão, porque é o autoritarismo, parece que elas estão mais livres, mas no fundo é essa busca apenas fora daquilo que também deve ser buscado dentro, né? De uma relação harmoniosa consigo mesmo, com os outros, com o mundo criado e também com Deus, que é o Criador. Então, eu acho que esse cerco se fecha melhor, né? É quando a gente consegue se relacionar bem com todos esses aspectos, não apenas com um só, que é a busca do prazer pelo prazer, né? Dos afetos, apenas de uma busca desenfreada do corpo, né? Então, é isso, eu penso que é por isso. Por exemplo, Carmen, mas essa busca do prazer pelo prazer, ou condenar essa busca do prazer pelo prazer, parece um pouco um moralismo de quem está condenando o prazer. Afinal de contas, prazer não é bom? Não, o prazer é muito bom. Todos gostamos de ter o prazer, mas ele tem que estar inserido num plano em que você já esteja numa situação em que esse prazer vai satisfazer todas as suas dimensões do ser humano. Então, realmente, ele não é condenado, mas se a coisa não é feita de uma forma que completa, a pessoa não se sente bem. Completar como? Vou ficar passando a bola de uma para outra, certo? O que é essa Ela falou nas dimensões, né? O ser humano é um ser humano integral, né? A visão do Papa Francisco é uma visão de um ser humano integral. O corpo, a gente pode dividir de várias formas, mas enfim, mas a gente tem que ter essa dimensão que o ser humano, ele é corpo, ele tem uma dimensão psicológica também, e também tem a parte espiritual, que não é... A parte espiritual, quando a gente fala, não está ligada apenas à transcendência, à relação com Deus, mas a parte espiritual é algo que apenas o ser humano tem, que é essa capacidade, é a inteligência, a vontade, a razão, né? Que é essa capacidade de avaliar e decidir
sobre qualquer situação. Desde a coisa mais simples, eu me decido se eu vou levantar daqui para pegar aquele objeto, ou se não, eu espero daqui a pouco para quebrar o bloco. Desde essas decisões mais simples ou decisões mais profundas. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de decidir em todos os aspectos. Então, essa é uma dimensão que precisa ser levada em consideração. A gente não é só corpo, nós não somos só... Então, tudo que nós vivemos, ela atinge de forma integral o ser humano. Né? Vocês estão falando, eu estou lembrando de um conceito que estava muito na moda quando eu era jovem. Hoje não se usa muito mais esse conceito, mas talvez porque na prática ele seja vivido, que é o conceito de objeto parcial. O ser humano, a proposta na época é que o ser humano tinha que se libertar dessas noções de totalidade para entender que ele era um objeto parcial. Uhum. E que a libertação era a pessoa poder viver as diferentes parcialidades de forma totalmente autônoma. Então, por exemplo, os órgãos sexuais e o prazer que eles trazem é uma parcialidade, que não tem nada a ver com o prazer intelectual. Então, você poderia, digamos, ter um companheiro ou uma companheira que te satisfazia intelectualmente e um outro companheiro, uma outra companheira que te satisfaria sexualmente. Cada um seria um objeto parcial. Vocês estão dizendo, me parece que é exatamente o contrário disso, que a satisfação vem exatamente pelo outro lado, por não ser parciais. Estou falando... Não, sim, nós somos nós somos seres humanos, no meu caso, né? Eu divido na parte física, emocional, racional, social e transcendente, para poder entender melhor as 5 dimensões que nós classificamos. Não que seja uma separada da outra, isso é uma totalidade. Então, tudo que você faz na parte... Tudo que acontece no físico da gente acontece e reflete nas outras dimensões. E assim em todas elas. Então, nós somos um ser que precisamos satisfazer todo o nosso ser. Vamos ficar ainda um pouquinho com você, Carmen. Nós estamos já indo para o finalzinho desse bloco, mas te pedir, exemplifique, vamos supor o seguinte, o casal está prestes à primeira relação sexual. Não estou preocupado aqui se eles estão casados, são namorados, eles estão prestes, se amam, ou acreditam que se amam, estão prestes a ter a primeira relação sexual. Como é que essa totalidade, essas 5 dimensões influiriam no modo deles viverem essa primeira relação sexual? Vamos focar o adolescente, né? Que eles prematuramente, eles hoje já têm um relacionamento sexual muito mais cedo do que poderia. O que acontece com eles? Eles, a partir do momento que eles passam a ter relação sexual, eles passam a ir mal na escola, porque aí eles ficam fixados na relação sexual. Então, eles já se afastam dos amigos, o casal já não convive socialmente mais com os amigos. Na parte racional, na escola, começa a ir mal nas provas, porque eles são só focados na parte sexual, né? Na parte emocional, eles ficam inseguros, porque não tem certeza se esses vão ser parceiros mesmo, se não vão ser parceiros. E realmente causa uma insatisfação global, né? Em todas as dimensões. Magda, se a gente fosse pensar nisso em termos positivos, então a gente começou com a Carmen colocando a coisa em termos negativos, certo? Como é que nessa divisão a pessoa não se sente bem? O que seria, numa relação integral, isso não aconteceria? Por exemplo, não haveria uma insegurança emocional? Porque, para dar um exemplo, uma das coisas que a gente ouve muito na universidade, com os jovens universitários, é que é impossível você ter segurança numa relação sexual. Sempre vai ser alguma coisa passageira, porque vai acabar quando, para usar a expressão chula, quando o tesão acabar, vai acabar tudo. Pode ser diferente? Claro que pode. Mas claro, lógico. Claro, mas como? Deve então explica. ser. É importante ter... Não,
Temos aí 3 minutinhos para você 3 nos explicar como é que é eu isso. estou aqui nessa tensão do tempo. Mas assim, sem dar já a resposta, mas eu acho que a gente tem sempre essa escolha de viver fragmentado. Agora eu sou isso, agora eu sou... É uma tendência nossa a viver fragmentado, né, se dando por pedaços, ou viver por inteiro. Eu acho que no fundo, por mais que nos digam que a gente deve viver fragmentado, no fundo, se a gente olhar lá para dentro, o nosso desejo é viver por inteiro, né? Se dar por inteiro, porque essa é uma marca humana. É a gente parar um pouco de ouvir só o que vem de cima, assim, porque tem que ser assim. Ouvir o nosso interior. Se a gente ouvir, for bem honesto com a gente mesmo, existe em nós esse desejo de ser inteiro e se dar por inteiro em cada coisa que a gente faz. Então, primeiro, é possível, né? E nós desejamos isso, né? Quer seja numa relação sexual, quer seja numa entrevista, quer seja num assistir televisão, quer seja, né? Então, em qualquer situação, nós queremos viver inteiramente e é possível. Agora, a nossa tendência é ir nos fragmentando, né? Se dando por pedaços, mas é possível. Agora, eu penso, né, que essa instabilidade emocional é porque às vezes a gente também vai se dando muito rápido. Né? Vai se dando muito rápido, sem, como ela já falou, assim, às vezes imaturamente, na idade, no corpo, na adolescência, às vezes muito cedo, vai se dando muito precocemente e a gente não está ainda pronto para viver essa inteireza, né? Que é um caminho, é um processo de amadurecimento. Então, de fato, quando... Isso é possível a partir de uma maturidade, de um compromisso, né, de vida, de preferência, né, como o que a gente está falando aqui na ótica do Papa Francisco, né, dentro do matrimônio, que é o ambiente mais favorável para que essa entrega seja total. Né? Okay. Não quer dizer que o casamento seja perfeito, que as famílias são todas perfeitas, maravilhosas, mas é o ambiente, é o espaço favorável para que essas pessoas vão se constituindo e amadurecendo juntos. Se complementando também. Né? Bom, no próximo bloco, a gente vai continuar essa nossa conversa, pegando justamente o exemplo que a Carmen já usou na última resposta dela, conversando sobre esses problemas na vida dos jovens e na educação dos jovens. Para vocês, um tempinho aí de intervalo e daqui a pouco nós voltamos discutindo como é que a afetividade e a sexualidade pode ser desenvolvida na sua integralidade, na sua plenitude, inclusive no mundo dos jovens. Aguardem-nos que voltamos já. Na noite de hoje, ao vivo, do Tuca, Teatro da Universidade Católica de São Paulo, nós estamos conversando sobre o simbólico e diabólico na política, um testemunho de fé. Realmente, este é um encontro, esta noite, a própria homenagem a Dom Paulo Arnes é a homenagem a um homem, a um ser humano, que inclusive simboliza ele mesmo a relação simbólico e diabólico. Quer dizer, ele encarna a utopia, porque não é possível falar, no meu entender, em simbolismo, em diabolismo, sem falar em sonho, sem falar em utopia, sem falar em desejos, sem falar em aspirações, mas também sem deixar de falar na ideologia diabólica do fatalismo, que nega o sonho. E Dom Paulo representa exatamente esse gosto de sonhar, esse gosto indomável de mudar o mundo para fazer justiça a quem vem sendo injustiçado e também justiça aos que vêm injustiçando. Estamos de volta com mais um programa Pátio da Cruz. Nesse segundo bloco,
nós continuaremos a nossa reflexão sobre a relação entre afetividade e sexualidade, agora falando especificamente do problema da juventude. Temos aqui conosco para essa conversa Carmen Silvia Porto, diretora no Brasil do programa Protege Teu Coração, e Magna Celi Mendes da Rocha, assessora da Pastoral Universitária da PUC de São Paulo. Bom, então nesse bloco, a nossa questão é entender tudo aquilo que nós já estávamos conversando no bloco anterior, a partir da ótica do jovem. No finalzinho, você estava conversando, Magna, como a gente vivendo uma unidade de pessoa, a gente pode viver com muito mais até felicidade essa experiência afetivo-sexual na nossa vida. Agora, se a gente pensasse no jovem de hoje, aqueles jovens que você conhece, com os quais você se relaciona aqui na PUC, na igreja, o jovem tem isso claro na sua opinião ou é uma coisa muito estranha para ele, essa visão integrada de ser humano? Olha, eu penso que a gente não pode subestimar os jovens, né? Não achar que eles se contentam com qualquer coisa, né? Eu convivo com jovens de todas as tribos, mas eu penso assim que na essência os jovens desejam o bem, desejam o belo, desejam coisas grandes, né? Eu estava agora na Jornada Mundial da Juventude e o grande apelo do Papa Francisco era esse. Ele dizia assim: jovens, sonhem, não deixe que sonhem por vocês, não deixe que os outros decidam a sua vida. Vocês precisam ser protagonistas, estão anestesiando vocês, enquanto vocês estão lá nos tablets, nas coisas, no sofá, acomodados, estão decidindo a vida de vocês. Vocês precisam sonhar alto, vocês precisam... Então, assim, era o Papa despertando aquilo que existe no jovem como potencial. Do jovem, né? Eles desejam algo. Então a gente não pode achar que o jovem está contente, está feliz em viver pela metade, em comer as lavagens que o mundo tem para oferecer, né? As migalhas. Eles querem algo grande. Só que às vezes o que é oferecido são coisas fragmentadas, mas eu penso que se você consegue alcançar a alma do jovem, consegue alcançar ali aquele desejo que ele tem de liberdade, né? Porque é o desejo de liberdade. Só que às vezes a gente vai procurar a liberdade por caminhos que nos escravizam, né? Essa é a cilada, que a gente quer ser livre, mas se apegando a vícios. Aí vai se tornando cada vez mais escravo, né? É um vício tanto na parte afetiva, sexual, como nas drogas, tantas coisas que vão minando a nossa liberdade de decisão e de escolha. Então, eu acho que os jovens, eles querem muito, eles podem muito e eles desejam muito também. Carmen, o programa Protege Teu Coração é um programa de educação, né, para jovens, para essa faixa etária. Como é que vocês do programa enfrentam esse desafio de dar essa formação integral, incluindo afetividade e sexualidade para os jovens? Normalmente, o nosso programa é um processo no jovem, tá? Então, a gente ensina o autoconhecimento, a gente ensina a lidar com as emoções, a gente ensina a dominar as pressões que sofre de fora, de dentro, e isso, então, parte para uma reflexão. Então, o jovem tem que refletir no que ele vai fazer. Então, como ele agora tem, o programa vai favorecendo e vai fazendo com que eles tenham condições de tomar decisões claras, não decisões pela metade, que não sabe o que vai acontecer com eles com essa ou aquela decisão. Como eles têm essa capacidade, atualmente, com o processo do programa, eles vão refletindo mais e realmente eles acabam chegando a conclusões do que é melhor para eles mesmos, através das condições que nós proporcionamos para eles decidirem. Explicar um pouco, como é que são essas condições para eles decidirem? Sim, são as ferramentas que o programa vai dando para autoconhecimento,
para dominar, saber lidar com as suas emoções, né? Saber pôr para fora uma emoção de uma forma razoável, socialmente aceita, dá um exemplo né? disso. Então, porque o jovem, em geral, quando ele sofre uma coisa que ele não gosta, ele grita, ele explode, ele fala o que ele quer, o que ele não quer, e depois ele se arrepende. Então, a gente sugere, porque dentro do Protege Teu Coração, nada é imposto, tudo é proposto. Então, a gente sugere uma forma de saber lidar com as emoções. Então, vamos supor um exemplo, né? Se ele está muito nervoso com uma situação em relação a um pai ou um professor ou alguma coisa, o Protege Teu Coração ensina eles extravasarem isso buscando outras alternativas, para depois eles virem e conversarem sobre o assunto. Porque as emoções não podem ficar lá dentro guardadas, né? A gente pode controlar naquele momento, analisar qual a forma que eu vou reagir a quando uma coisa que eu não gosto. Porém, tem que reagir de uma forma em que seja producente, né? Que seja bom para ele, porque ele se esclareça, então não fique também depois arrependido com a forma como usou erradamente uma emoção, né? Entendi. Mas essa questão das emoções, eu vou dar um exemplo aqui, puxando um pouco, colocando um pouco mais de lenha na fogueira, tá certo? Uma frase que eu ouvi de um filósofo moral alguns anos atrás, que eu achei muito interessante como ponto de partida de uma reflexão. Ele disse: no passado, quando um jovem ou uma jovem e se colocava a pergunta de ter uma relação sexual, ele se perguntava: isso é certo ou isso é errado? E hoje esse jovem, dizia essa pessoa, esse jovem se fará uma outra pergunta. Ele se perguntará: o que isso significa na minha vida? Porque se é certo ou se é errado não é mais problema, mas se isso significa mesmo alguma coisa na vida dele, ou é algo tão superficial como tomar uma Coca-Cola, isso ele não sabe mais responder. Ele não tem essa capacidade racional e emocional de saber qual é a diferença entre tomar uma Coca-Cola muito gelada num dia que ele está com muito calor ou ter uma relação sexual com uma menina. É muito forte essa comparação, Magda? Ou é uma coisa que passa por ele, hoje realmente acontece com os jovens? Não saberem mais qual é o significado da própria relação sexual. É a falta de sentido, né? Essa é um mal que graça a não só os jovens, mas os adultos, né? É a falta de sentido de vida mesmo, né? Você dá um sentido para aquilo que você está fazendo, né? Então, quando se perde o sentido, se perde a essência, né? Porque a essência do ato sexual é o doar-se, é o dar-se inteiramente a alguém que eu levo a sério, que eu tenho um compromisso com aquela pessoa, e o outro que se dá inteiramente a mim. Né? É o dar-se por inteiro, é o dar-se e receber o outro por inteiro. Essa é a essência, e é algo belo, e é algo bonito, e é para ser vivido da forma mais bela possível, porque é dom de Deus, né? Essa é uma grande... a gente às vezes acha assim, porque a igreja pensa coisa pesado, porque é feio. Não, a igreja tem a melhor ideia possível da vida sexual, tanto valoriza que diz assim, olha, não pode ser vivido de qualquer forma, não pode ser vivido qualquer hora, assim, tem que ter um ambiente para isso, tem que ser vivido dentro de um contexto do matrimônio, porque é um contexto que favorece, de um compromisso de um se dar inteiro ao outro. Então, quando isso realmente vai perdendo, aí tanto faz, né? Porque aí você já não... Mas é isso, é a perda do sentido mesmo, da essência do matrimônio. Mas os jovens têm mesmo essa dificuldade para encontrar um sentido na própria vida sexual deles? Você que está lá trabalhando... Na vida sexual, eles perdem o sentido, sim. Passa a ser uma coisa mecânica, né? Deixa de ser uma coisa buscando algo maior.
mecânico mesmo. E numa coisa como Protege Teu Coração, eles encontram esse sentido? Eles encontram porque a gente vai caminhando, é um processo, Protege Teu Coração. Então, vamos caminhando com eles, passo a passo. Normalmente, a gente começa com as crianças de 10, 11 anos, que até agora estamos achando que precisa começar mais cedo ainda, né? Porque hoje as crianças com 10, 11 anos já têm uma cabeça totalmente diferente. Né? Já viram tudo na televisão. Já viram tudo, já têm noção de tudo. Então, e a gente vai caminhando naquele processo, não é uma coisa assim dada de uma vez. E eles começam a refletir em todas as situações, na situação de autoconhecimento, e não só eles aprendem a se autoconhecer, como eles aprendem a conhecer o outro também. Da forma que eles aprendem a se autoconhecer, eles vão analisando o outro também. E aí, nesse caminho, eles vão descobrindo algo mais além do que uma coisa mecânica, uma coisa apenas física. E quando a gente explica bem, porque o ícone do programa são as 5 dimensões, que a gente isola para poder explicar, mas a gente mostra que é tudo uma única, né? Que isso tudo faz parte da pessoa, como ela fala, nós somos seres globais, né? Então, eles vão, quando a gente chega nessa parte sexual, de ter uma relação antes de um casamento, não tem importância que tenha antes, se tiver antes, eles podem depois se reforçarem de novo e recomeçar outra vez. Ninguém condena uma pessoa porque começou a ter relação sexual antes de um casamento ou não. Mas eles começam a avaliar e percebem que eles podem recomeçar. Nós tivemos uma menina que ela tinha 15 anos, 15 anos e ela já tinha uma filha. E essa menina, a primeira vez que nós fomos aplicar o Protege Teu Coração na classe dela, ela não abria a boca, ela ficava toda encolhida. Era uma coisa, e aos poucos ela começou a se autodescobrir. Ela começou a perceber que a vida dela podia começar de novo. Então, isso é muito bonito, né? E realmente, quando eles resolvem, tá bom, não, nós vamos ter sexo do jeito que for, não tem importância. A gente analisa com eles e eles que descobrem, nós não determinamos nada. O que afeta em cada dimensão um relacionamento fora de uma situação estável. Então, eles vão descobrindo e aquilo eles vão vendo que realmente é possível aguardar e esperar por uma estabilidade emocional, uma estabilidade, um momento mais maduro para terem essas relações sexuais. Numa escola católica, seja universidade, seja uma escola de segundo grau, o que você acha que deve ser feito nessa perspectiva, então, dessa educação eu diria, integral da pessoa nos seus afetos, na sua sexualidade, Magna? O que é importante numa escola católica nessa perspectiva? Eu penso que precisa ter momentos mesmo, espaços de conversa. Uma coisa importante que ela falou, a questão do autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer, né? Conhecer na dimensão física, na dimensão psicológica, conhecer os nossos... E uma dessas coisas, e sempre nessa dimensão propositiva, não como se fosse um crime, né? No sentido do belo, do bonito, justamente porque é bom, porque é belo, porque é prazeroso e deve ser, por isso que nós precisamos conversar sobre isso. Acho que nos colégios a gente tem que ter espaços para que os jovens possam conversar, conhecer também o pensamento da igreja sobre isso. Eu acho que nos colégios católicos o pensamento da igreja precisa ser melhor conhecido também, né? Para desmistificar também. Senão a gente fica já naquela imagem assim de não, isso não é para mim, eu não vou conseguir viver isso. Quando na verdade, se a gente conhece, a gente vai se encantando e pode até perceber que aquilo é viável também para a vida de cada um. Não é uma coisa assim abstrata, difícil, para anjos viverem. Não, muito pelo contrário. As coisas que a igreja propõe são coisas para serem vividas por seres humanos, né?
com o auxílio da graça de Deus, né? Mas é para ser vivido por pessoas humanas, não para anjos, né? Então, esses espaços em que os jovens tenham contato Nós, no Protege Teu Coração, nós não colocamos a parte religiosa no meio. Tanto é que quando nós analisamos a parte transcendente, a gente foca os valores, a transcendência, assim, de uma relação com Deus, mas baseando mais dentro dos valores, exatamente para não entrar no âmbito, porque não é porque é bom para todo mundo, não é porque é bom só para o católico, só para o cristão. Isso é antropológico, quer dizer, é uma coisa que é muito bom para todos. Então, realmente, e esses assuntos, é engraçado que quando uma vez terminou uma sessão, eles falaram assim, engraçado, vocês falam de assuntos que nunca ninguém conversou conosco. Então, hoje em dia, com essa ânsia, acho que do tecnológico, né, e todo mundo no joguinho, na internet, e não sobrou tempo nem para os pais conversarem com os filhos. E eles nem observar muitos pais, hoje em dia, eles também não têm como observar. Porque os pais trabalham o dia inteiro, né, ou então eles realmente... não tem tempo de conversar com os filhos. Quando eles voltam no fim de semana, eles querem só satisfazer os filhos, sabe? Então, realmente, eles acham muito bom ter esse tipo de conversa com eles. É interessante a gente ver como é uma coisa bonita, mas me impressiona muito como vocês colocam as coisas com uma tranquilidade de quem conhece, de quem sabe que aquilo é bom. Me parece que quando a gente tem essa tranquilidade de conhecer um problema e saber o que é bom, a gente enfrenta o problema muito melhor. Mas a gente volta daqui a pouco para o nosso último bloco, onde a gente vai ver um pouco mais de perto e o que o Papa Francisco diz de especial na opinião dessas nossas convidadas que conhecem tanto sobre esse assunto. Voltamos mais uma vez daqui a pouco. Boa noite. 10.000 cientistas participam desde hoje da 48ª reunião da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Este ano, a reunião é realizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu acho que o segmento formador de opinião, que hoje se debate muito contra as medidas regulamentadoras do carro, ele só vai ser convencido no momento que a educação ambiental, ou seja, para a próxima geração, achar que andar de carro é careta, da mesma forma que fumar também virou careta. Quer dizer, careta quando você vai usar o seu carro como instrumento que não seja para o seu trabalho. O grande desafio de uma política ambiental correta é você fazer com que fique claro quais são as opções que se tem de políticas públicas, inclusive os custos sociais. Quer dizer, aqui ninguém falou, mas o automóvel traz uma série de outros custos sociais que não foram colocados. Custos de congestionamento. Quer dizer, quanto custa para o país, quanto custa para as pessoas, horas a fio no congestionamento. Os custos de saúde que foram colocados aqui muito rapidamente, que são custos relativos tanto aos óbitos quanto às internações, a perda de hora, a perda de tempo de trabalho das pessoas, o custo de corrosão dos materiais. Quer dizer, eu acho que no Brasil nós ainda não, além dos investimentos públicos que são feitos para permitir o uso do automóvel. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do Pátio da Cruz de hoje, um programa dedicado nessa data à relação entre afetividade e sexualidade, particularmente no pensamento do Papa Francisco. Hoje nós temos aqui conosco a Carmen Silvia Porto, diretora no Brasil do programa Protege Teu Coração, e Magna Celi Mendes da Rocha, assessora da Pastoral Universitária da PUC de São Paulo. Bem, a gente terminou conversando sobre como, quando a gente tem segurança e sabe que as coisas que a gente fala são boas e verdadeiras, como é fácil falar sobre isso, como isso é tranquilo, independente de religião, de credo, de ser coisa confessional ou não.
E como seria bom se as escolas católicas, a partir dessa percepção da beleza e da sabedoria da Igreja, pudessem sempre promover essas coisas com muita liberdade, com muita tranquilidade, né? E, sem dúvida, falar em liberdade e tranquilidade no promover a fé, nos tempos de hoje, nos leva diretamente à figura do Papa Francisco, né? De fato, pouca gente fala da fé com tanta tranquilidade, com tanta liberdade, com tanta simplicidade quanto ele. E ele publicou em abril um documento, a exortação Amoris Laetitia, termo em latim que significa a alegria no amor, que é voltado justamente às questões de família e, portanto, é uma encíclica que fala sobre afetividade e sexualidade, que é o nosso tema de hoje, né? E nesse documento, a questão afetivo-sexual ocupa um espaço importante, tem um capítulo que fala sobre o amor no matrimônio, que trata muito sobre esse documento, recupera em muito a teologia do corpo, que é uma contribuição de São João Paulo II, que aqui no Brasil é relativamente pouco conhecida, mas que embasa praticamente esse capítulo da Amoris Laetitia, né? Mas o que eu queria saber agora de vocês duas o que vocês sublinhariam nessa perspectiva no pensamento do Papa Francisco? O que impacta mais a cada uma de vocês que estão vivendo essa problemática, essas questões no seu dia a dia? O que impacta mais a vocês quando vocês leem, quando vocês ouvem as coisas do Papa Francisco? Carmen? O Papa Francisco realmente é uma pessoa iluminada mesmo, né? Ele vem falar de forma mais simples possível tudo que os grandes teólogos estudaram e quiseram passar, né? Ele torna a religião católica uma coisa super acessível para todos, né? Porque ele fala com muita simplicidade de tudo. E essa encíclica dele, eu que estudei, fiz o Matrimônio e Família, né? Sou master em Matrimônio e Família, e lá tá tudo que eu estudei. É incrível. Foram 2 anos super puxados, tem que estudar muito, não dá nem para descansar um pouco. E realmente tem tudo. Ele fala da parte psicológica, ele fala da parte de vivência de cada um, ele fala do corpo. Então, realmente, ele completa. E a beleza que ele põe no matrimônio, né? O que é a maravilha de um casamento, que hoje quase ninguém vai para um casamento sem nem saber muito bem que tudo aquilo faz parte, né? Eu já estou casada há quase 50 anos, 47 anos, e realmente, cada vez que eu li aquilo, eu falava como nós vivemos tudo aquilo nesses anos todos, né? Então, realmente, eu me encantei e não canso de ler. De vez em quando eu pego e releio um pedaço sobre a educação dos filhos, um pedaço sobre o matrimônio, eu já li inteirinha, mas aquilo dá vontade de ler, reler, porque é muito bonita mesmo, né? Ele pega o todo do ser humano, a necessidade de realmente o ser humano viver o matrimônio tão plenamente como ele fala na encíclica. E para você, Magna? Para mim foi uma experiência parecida também, de encantamento e ao mesmo tempo assim de perceber que a ótica do Papa Francisco, não, como o Dom Carlos sublinhava na palestra que teve segunda-feira no evento aqui na PUC, não há rupturas. Ele vem trazendo a doutrina que a Igreja já vinha falando. Então, no capítulo especificamente que fala sobre o amor humano, né, sobre o capítulo 4, né, que me detive mais assim para essa parte da afetividade, da relação sexual, tudo. Ele vai citando assim desde Tomás de Aquino, aí ele cita muita parte da teologia do corpo de São João Paulo II, aí ele cita Papa Bento XVI, Paulo VI, ele vai citando assim os documentos do Concílio Vaticano II, assim, fazendo uma síntese bonita e que você fala, nossa, eles falaram isso,
onde eles falaram isso que eu não tinha visto? Tudo isso, Ele né? vai colocando luz em lugares que talvez a gente nem tinha conhecimento, porque já tinha um tesouro. Não é o Papa Francisco que está inventando tudo isso, mas ele essa graça assim de ir dando sentido e colocando luz onde ela já estava, mas talvez estava meio escurinha lá, meio na sombra. A Teologia do Corpo, por exemplo, me despertou, porque eu tinha lá um livro, lá um volume com todas as catequeses do Papa João Paulo II sobre a teologia do corpo, e eu nunca tinha lido. E aí, em poucas páginas, ele cita, acho que 8 catequeses daquela, e eu fui lá ler na íntegra, e que beleza, sabe? A teologia do corpo de São João Paulo II, que talvez poucos de nós tivéssemos conhecimento, né? Eu, por exemplo, não tinha domínio. Não tenho domínio ainda, mas assim, me despertou o interesse. Então, eu acho que a grande contribuição dessa encíclica, dessa exortação, é trazer essa síntese bonita, trazer o que de belo já existia, e também me chamou a atenção a ênfase de que não existem famílias perfeitas, não existem matrimônios perfeitos, esse peso assim, colocar a visão né? humana mesmo de que o matrimônio é possível, ainda que não perfeito, entende? Assim, ainda que não existam casamentos idealizados, mas o casamento é feito de dores e alegrias, lutas, batalhas, vitórias, e isso constitui a vida do matrimônio, né? E tudo isso o casal que cresce na fé, que vai amadurecendo junto, né? As várias fases do amor. Então, eu vejo que é uma encíclica muito viva, muito bonita, que ele, como eu já falei, ele coloca luz onde já existia e talvez a gente ainda não tenha valorizado, e ainda dá essa enriquecida, assim, tornando ela cada vez mais humana, assim, né? Carmen, você falou vocês duas falam... Quem estava aqui ouvindo vocês duas falarem, é evidente que vocês falam do matrimônio como uma coisa fascinante. Agora, normalmente, a imagem que se tem hoje na sociedade é de que o matrimônio é quase que aquele sacrifício inevitável. Bom, já que eu quero ter filhos, quero ficar um tempinho mais junto com alguém que eu gosto, não tem outra saída. Ou eu compro esse abacaxi que é o matrimônio, ou eu não vou ter essas coisas, então o que vai se fazer? Se casa, já sabendo que assim que eu puder eu pulo fora desse barco, porque é um barco muito pouco gostoso. Mas vocês falam do matrimônio de uma outra forma. Carmen, a realização plena da vida afetivo-sexual é uma coisa que acontece no matrimônio, ou o matrimônio é o sacrifício que a gente tem que fazer na nossa vida sexual para ter a nossa vida afetiva, mais ou menos num jogo de equilíbrio? Se eu quiser satisfazer meu sexo, eu vou destruir meus afetos. Se eu quiser destruir meus afetos, eu vou destruir meu sexo, e aí eu fico nessa. Ai, como credo, é que é bola. isso? Bola tá sendo terrível. No matrimônio nada é sacrifício. A partir do momento, porque o amor é uma decisão. A hora que eu me comprometi com meu marido, eu tomei uma decisão perante Deus, não, que eu iria viver com ele. Então, foi uma escolha. Então, essa escolha carrega responsabilidade. E essa responsabilidade faz com que a gente se mantenha junto e vá buscando entre os dois cada vez mais a alegria de viverem juntos, né? E é assim mesmo, no começo, logo que a gente é muito jovem, a gente tem uma opinião, ele tem outra, então existem brigas, mas aquilo se supera, e supera aquela briga, aparece outra, a gente supera outra, e vai havendo um crescimento, um amadurecimento muito grande entre o casal. E isso é uma coisa que só dá muita alegria, e cada vez a gente se sente mais profundamente unidos, e cada vez é mais bonita a nossa vida matrimonial, porque depois vai ficando mais velho, vai se conhecendo de tal forma que eu já sei como é que meu marido é, as coisas que ele acha, o que ele não acha, ele também já sabe toda a minha maneira de ser, e a gente vai se adaptando, né? Vai aceitando o outro como ele é, e isso vai dando um grande crescimento no amor, né?
Eu fui muito cruel, Magna. Você foi muito cruel. Por quê? Mas, não, foi a forma que parece. Você trouxe toda essa carga assim do matrimônio como aquele lugar que, já que não tem jeito, né? Eu vou ter que, né? Então realmente não. Deixa eu inverter agora os papéis, certo? Agora inverter. Não deixa eu inverter o papel. Não, é porque uma das coisas que a gente aprende num programa como o Pátio da Cruz, fazendo o programa, é como os entrevistados, isso sempre acontece, como o entrevistado não percebe o quanto ele é especial no mundo. A gente imagina que o mundo inteiro pensa como nós, vive como nós, é como nós. E não é verdade. O mundo é muito diferente. E um dos meus papéis é justamente chamar a atenção dos meus entrevistados para dizer, olha, gente, não é todo mundo que pensa como vocês, não é todo mundo que faz essa experiência que vocês fazem. E talvez, me arrisco, estou falando demais aqui para o entrevistado, vocês me desculpem, entrevistador, vocês me desculpem, mas essa é a coisa bonita de ter vocês aqui, é a possibilidade de trazer para o nosso público uma beleza que provavelmente a maior parte dos nossos telespectadores sabem essas coisas, mas eles precisam ouvir para saber. Interromper só um minuto. Uma vez nós fizemos uma palestra para advogados, eram vários advogados, sobre o amor, sobre tudo isso que nós estamos conversando agora. Quando acabou a sessão, uma das senhoras levantou-se e falou assim, olha, se eu tivesse tido essa palestra há uns anos atrás, eu não estaria no quarto casamento. Então, realmente, o que acontece é que as pessoas hoje estão mal preparadas, né? Então, vão achando que é um sacrifício, mas não é um sacrifício, é uma escolha. Depois que eu escolho, eu faço igual uma profissão, não. Eu vou escolher ser médica, eu vejo lá na minha casa, meu marido é médico, minha filha é médica, meu pai era médico, eles adoram a profissão. Então, o sacrifício não é nada a vida deles, levantam cedo e andam e vão operar e fazem a coisa, mas eles estão tão felizes, porque eles fazem o que eles gostam. Então, é uma opção deles, é a vocação deles, o matrimônio também é uma vocação. Então, daí a importância da preparação antes, porque justamente agora que já está tudo tão liberado, tudo tão... Banalizado. Aí, banalizado, aí cada vez mais as pessoas que vão para o matrimônio, elas precisam ir cada vez mais conscientes, porque elas não precisam, de um modo geral, as pessoas não precisam de casar para ter sexo, elas podem ter sexo, né? Então, assim, mais um motivo que elas precisam ir prontas para assumir o matrimônio com tudo que implica, né? Aí é a questão da gente voltar na formação dos jovens, e lá no início, já na adolescência, já ir preparando para o que vai vir, né? Para ter um amor verdadeiro. Aqui, me desculpem, mas novamente o entrevistador vai ter que inverter um pouco o lugar, mas é uma coisa que me impressiona. De fato, a questão óbvia que a gente tem falado nos últimos tempos, que quem tem participado de eventos sobre Amoris Laetitia, essa exortação do Papa Francisco, é sempre a questão da educação, da preparação para o matrimônio, para a vida afetivo-sexual, que tem sido muito enfatizado, mas eu não posso deixar de enfatizar uma outra coisa. Talvez, não é que é mais importante do que a preparação, mas algo que vem antes da preparação é a felicidade que vocês demonstram quando falam da vida afetiva o testemunho, e do casamento. eu acho que o testemunho. É o testemunho, mas é uma coisa que para mim é muito evidente vendo vocês falarem. Vocês não estão dando testemunho de uma vida certinha. Não, vocês estão fazendo o testemunho de uma vida feliz. Eu acho que, imagino que no Protege Teu Coração, os jovens estão muito mais preocupados em encontrar vidas felizes do que vidas certinhas, né? Claro. Ninguém é certinho, né? Exato. Só depois que nós morrermos, né? O que vai Eu não tenho Você disse que tem quantos anos de casada? 48. 48. Eu só tenho 14, né? Quase nada, né? É uma criança. Uma criança, com 4 crianças para cuidar, né? Tenho 4 filhos, mas
nesse tempo eu fui vendo isso mesmo, assim, o casamento, minha mãe dizia assim, Magna, casamentos são mais espinhos do que flores, né? Era uma forma assim meio, eu dizia, mãe, deixa eu viver meu tempo, deixa eu namorar, mas ela sempre me advertia. E a gente vai vendo realmente assim, o matrimônio ele é cheio de tudo isso, né? A gente não pode ir para o matrimônio só achar que vai ter só fantasia, só coisa linda, não. Tem os desafios, tem as lutas, mas é importante cultivar o amor, né? O amor, o respeito um pelo outro, porque aí se tem um respeito, tem um amor, e as coisas vão se construindo juntas, né? Mas dores e alegrias, se me lutas permite e fazer vitórias. usar um comentário daquilo que sua mãe falava, toda roseira tem mais espinhos do que flores, mas ela não se torna feia por causa disso. As flores não se tornam A flor feias. continua sendo flor, apesar dos espinhos, E a né? roseira continua sendo bonita com as flores e os espinhos, né? Sabe o que é hoje? Eu acho que é uma questão do jovem descobrir. A hora que ele descobre, realmente é esse, porque o que acontece hoje não tem mais problema nenhum. Quer ter relação qualquer hora tem, quer casar, quer ter filho, tem filho sem estar casado, também não tem importância, tem mãe solteira, tem, não é? Uhum. Então, hoje em dia, falta eles terem aquela sensibilidade para descobrir o bom de viver a dois, né? Aí o que eu queria chamar a atenção, então, já estamos agora no nosso fechamento, é que Amoris Laetitia, nesse momento, a exortação do Papa Francisco, me parece que quando vocês me falam do texto, da leitura que vocês fazem do texto, é um diálogo entre um Papa feliz e católicos felizes. Sim. Esse seria o diálogo que ajudaria a humanidade. Mais do que qualquer outra coisa, acho que a humanidade está precisando muito desse nosso testemunho e a vida afetivo-sexual de todos nós precisa desse testemunho de pessoas felizes, de pessoas que realmente encontraram uma formação integral, um modo responsável, mas feliz de viver o seu afeto, o seu amor e o seu sexo. Gente, nós estamos terminando esse nosso programa de hoje. Espero que tenha sido tão prazeroso para vocês como foi para mim. Agradeço muito a vocês e acho que o testemunho de uma felicidade, de uma alegria no amor, como diz a exortação do Papa, é uma coisa muito importante, que vocês possam continuar nesse caminho e nesse trabalho com os jovens. Obrigado a vocês, obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse dia. Até logo e até a próxima.